Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês sobre transmissão de calor. Então diz assim, ó, em um mesmo ambiente, quando pisamos no chão de ladrilhos, sentimos maior sensação de frio do que quando pisamos no chão de madeira. Explique essas diferentes sensações. Então olha só, essas diferentes sensações, ela é basicamente por uma coisa chamada fluxo de calor. Tá bom? O que é o fluxo de calor? É a quantidade de calor que se transmite através de um meio, tá? Por unidade de tempo, ok? Então, o fluxo de calor, tá? Através, por exemplo, dos ladrilhos, ele é muito maior do que o fluxo de calor através da madeira. A madeira, ela isola mais o calor. O metal, ou o ladrilho, ou a cerâmica, ou o vidro, ela transmite mais calor, tá? Mas a sensação de frio, na verdade, não quer dizer que está vindo frio dos ladrilhos para o pé, ou da madeira para o pé. Não, não é frio que está vindo, é calor que se transmite. Aí você fala, mas se o chão está mais frio, como é que vem calor do frio para o pé? Na verdade, vai calor do pé para o frio, pro chão, tá? Porque a fonte de calor é o nosso corpo. O nosso corpo ele produz calor e a gente está perdendo esse calor para o ambiente. Quando o ambiente é muito frio, a gente perde muito mais calor do que a gente produz. Então a gente pode ter até hipotermia, que chama, tá bom? E a gente sente muito frio porque a gente está perdendo muito calor para o ambiente, tá? Então essa informação aqui, essa explicação aqui, ela reside principalmente numa questão muito interessante. A gente diz assim, o ladrilho está mais frio do que a madeira. Não, 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 não está. Por isso que ele diz aqui, ó, em um mesmo ambiente. Se está no mesmo ambiente, quer dizer o quê? Que o ladrilho que não produz calor e nem a madeira que não produz calor, ela está em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, o ladrilho e o chão de madeira, eles estão com a mesma temperatura. Só que quando a gente encosta neles um objeto quente, como o pé, por exemplo, né, que é uma fonte de calor, o ladrilho que transmite, que tem um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que a madeira, ele recebe, ele aceita, ele, digamos assim, rouba calor mais rapidamente do seu pé do que a madeira. Então a sensação de frio que a gente tem no chão de ladrilhos é maior do que a sensação de frio no chão de madeira, tá? Simplesmente porque o coeficiente do ladrilho, tá? De condutibilidade térmica é maior do que o coeficiente da madeira de condutibilidade térmica, tá? Coeficiente de condutibilidade térmica, tá? Condutibilidade térmica. Esse coeficiente, todo material que transmite calor tem. Até o ar tem. Só que o coeficiente de condutibilidade térmica do ar ele é muito baixo. Tá? Ele é muito baixo. Por isso que os casacos são feitos de ar, né? Para isolar, não permitir a troca de calor do corpo para o meio externo. Por isso que a gente põe o casaco. Mas o ladrilho, o coeficiente de condutibilidade térmica do ladrilho, ele é maior do que o coeficiente de condutibilidade térmica da madeira. A madeira também serve como um isolante térmico. Tanto é que, por exemplo, nos países dos Estados Unidos, geralmente, as casas elas têm as paredes de madeira. As paredes de madeira e no meio das paredes de madeira, geralmente tem ou ar mesmo, ou então tem lá uma espuma, alguma coisa assim, eles chamam de fio de lã de vidro ou lã de pedra, uma coisa assim, que é um material assim bem fofinho assim, parece um preenchimento de casaco, e daí fica madeira, esse preenchimento, essa lã e outra madeira, e as casas são mais quentinhas. As casas de alvenaria, elas são um pouquinho mais geladas, né? Aqui no Brasil, as casas são mais de alvenaria, menos casas de madeira, né? Agora, lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, as casas são muito mais de madeira do que
de alvenaria. Mas também tem, claro, casa de alvenaria lá também, tá bom? Então, explique essas diferentes sensações, é porque o ladrilho rouba calor muito mais rápido do que a madeira por conta do coeficiente de condutibilidade térmica, tá? Agora, para ficar mais claro essa questão do coeficiente de condutibilidade térmica, vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Diz assim, ó, uma barra de metal, a gente sabe que metal ele conduz calor muito rápido, né? Se você pegar uma barra de metal assim, ó, segurar numa ponta e colocar no fogo a outra ponta, logo você, vai sentir o calor chegando. Por quê? Porque o metal ele transmite o calor muito rápido. Se você pegar uma colher de madeira, né, que nem, por exemplo, usa-se na cozinha e colocar no fogo, é capaz da madeira pegar fogo antes de você sentir calor na sua mão, tá? Porque ela conduz pouco calor, que foi o que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Então diz assim, ó, uma barra de metal cujo coeficiente de condutibilidade térmica é meio caloria por segundo centímetro grau Celsius, tem 8 centímetros de comprimento e seção transversal de 10 centímetros quadrados. Ou seja, é como se fosse é uma barra assim, né? É uma barra assim, ó. Ela tem aqui uma área, essa área é 10 centímetros quadrados, tá? A seção transversal, 10 centímetros, e o comprimento dela, 80 centímetros, tá? Então, o comprimento e a seção. Quanto mais fino, menor é o fluxo de calor. Quanto mais grosso, né? Maior o fluxo de calor. Quanto mais longo, tá? Quanto mais longo, menor o fluxo de calor. Quanto mais curto, maior o fluxo de calor, certo? É assim que funcionam as coisas. Então, a barra está termicamente isolada nas laterais, ou seja, aqui em volta não tem nada que está roubando calor, porque para a gente medir o fluxo de calor, a gente tem que medir o fluxo de calor através da barra. E como é que a gente faz isso? A gente põe uma das extremidades, ó, a barra está isolada nas laterais, tendo uma extremidade imersa em gelo fundente. Então vamos colocar aqui o gelo, tá? Gelo, não vou desenhar o gelo, não sei desenhar gelo. E do outro lado, em vapor de água fervente. O vapor, né, a água fervendo ali, o vapor é 100 graus Celsius. Então, a gente pode colocar aqui assim, vamos colocar aqui uma panelinha aqui, pronto. Tá saindo calor aqui, ó. E em volta dessa barra está isolada. Então, quer dizer que o calor vai passar pela barra até chegar no gelo. Ela vai da parte mais quente para a parte mais fria. Então, há uma diferença de temperatura. Aqui está 100 graus Celsius e aqui está 0 graus Celsius, certo? Tá? Então diz assim, determine o fluxo de calor conduzido ao longo da barra. Então agora que vem a fórmula. Qual que é a fórmula do fluxo de calor? O fluxo de calor é igual a K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, vezes a área da seção transversal, tá? Porque quanto maior a área, maior o fluxo, quanto menor a área, menor o fluxo, tá? Vezes a diferença de temperatura, vou colocar aqui θ1 menos θ2. Entenda-se, θ1 é onde está mais quente, então aqui seria o θ1. E onde está mais frio é o θ2, tá? Então é a diferença de temperatura entre a parte mais quente e a parte mais fria, tá? Porque quanto maior a diferença de temperatura, mais calor vai passar. Quanto menor a diferença, por exemplo, se aqui tivesse 1 grau Celsius e aqui tivesse 0 grau Celsius, o fluxo de calor por aqui ia ser muito pouco, porque a diferença quanto maior a diferença de temperatura, maior é a transmissão de calor de um meio para outro, tá bom? Então, o fluxo aumenta com o coeficiente, aumenta com a área e aumenta com a diferença de temperatura. Mas ela diminui com o comprimento. Então, quanto mais comprida é a barra, menor é o fluxo de calor. Por isso que embaixo vai o comprimento. Tá bom? Então agora vamos substituir. Então o fluxo vai ser o quê? Opa, não é assim. Fluxo é assim. Assim é o θ, assim é o φ. Não sei, não me lembro o nome. Tá? Então o K é o quê? Ó, agora eu vou colocar com as unidades, que é muito importante a gente entender a importância de ter a unidade bem certinha aqui. Então olha só. Meio caloria por 1 centímetro ou 1 segundo por centímetro por grau Celsius. Tá? Essa é o coeficiente de condutibilidade térmica. Vezes a área, qual que é a área? 10 centímetros quadrados, tá? Vezes a diferença de temperatura, então 100 menos 0 dá 100 graus Celsius, dividido pelo comprimento L, o comprimento é 80 centímetros. Tá bom? Então repare que aqui em cima, ó, tem duas
tem centímetro elevado ao quadrado, e aqui embaixo tem centímetro, e aqui tem centímetro, centímetro por causa do coeficiente. Então, esse centímetro ao quadrado corta com esses 2 centímetros aqui embaixo. O grau Celsius que tem aqui em cima, que é a diferença de temperatura, ele tem aqui embaixo no coeficiente de condutibilidade. Então, corta grau Celsius, corta grau Celsius. E olha só o que ficou. Ficou caloria por segundo, que é o fluxo. Fluxo é quantidade de calor por tempo. Tá bom? Então, fazendo essas multiplicações, então o fluxo vai ser o quê? 10 vezes 100 dá 1000. Tá? E embaixo aqui ficou 8, né? Então, 1000 vezes 0,5 dá o quê? Dá 500 calorias por 8 segundos, tá? 8 segundos, porque o 8 aqui veio do comprimento. Dá para simplificar, né? 8 por 2 dá 4, 500 por 2, 250, 4 por 2 dá 2, 250 por 2 dá 125, tá bom? E 125 dividido por 2, então esse fluxo vai dar o quê? 62,5 calorias por segundo. Tá vendo? A barra de calor, ela permite um fluxo bem grande de calor a cada segundo. 62,5 calorias por segundo é uma quantidade de calor muito rápida. O metal, ele transmite calor muito rápido. Tá bom? Eu pessoalmente acho que é mais difícil esse tipo de problema cair em provas e concursos, né? Assim como fórmulas, etc. Mas a teoria é muito importante. Então, entender o que é, quanto maior a diferença de temperatura, mais ocorre a passagem. Quanto mais longo o caminho para o calor passar, também menor vai ser o fluxo. E quanto maior a área, maior vai ser o fluxo. Ou quanto menor a área, menor vai ser o fluxo. Tá bom? E lembrar do coeficiente de condutibilidade térmica, tá? Que todo material tem e que dá a característica de quão rápido esse material perde calor ou ganha calor. Tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui. Tá bom? Não esqueça que esse vídeo faz parte de uma playlist, tá bem aqui, é uma playlist rapidinha, mas tá bem aqui. Tá bom? Havendo dúvidas, você já sabe, coloque nos comentários desse vídeo, eu terei o prazer de responder e ajudar no entendimento desse assunto. Ok? Vamos que vamos, segue a playlist que está aqui e até a próxima.